Deus falará conosco nesta noite e nós iremos aprender com a palavra do Senhor. Podemos dizer, como diz o salmista Davi: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e capítulo 27. No capítulo 26, iremos ler versículo 15 e versículo 16. No capítulo 27, é só virar a página da sua Bíblia, iremos ler o versículo 3, 4 e 5. Aleluias. Iremos falar nesta noite sobre decisões e consequências. O tema, a qual titulamos, é Quem foca no momento, esquece do futuro. Aleluias. Mateus 26, capítulo 26, versículo 15 e 16, nos diz assim a palavra do Senhor. E disse, que me quereis dar? Eu vos entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Capítulo 27, versículo 3 nos diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e se enforcou. Aleluias. Texto assim, na pessoa do texto, poucas pessoas falam, poucas pessoas ministram, falam sobre essa pessoa de Judas. Se nós estudar na Bíblia um pouquinho, e todos conhecem, todos sabem, que Judas na Bíblia foi um dos 12 discípulos que Jesus escolheu. Só que em meio tanta oportunidade que Judas teve, tanta coragem que Judas teve, nós encontramos algumas características, como nos diz o ditado por aí, nada é tão ruim que a gente não possa pegar algo de proveito para a vida da gente. Nada é tão ruim que não possa melhorar e nada é tão ruim que não possa piorar, digamos assim, e nada é tão bom que não possa melhorar. O que nós aprendemos com a vida de Judas? Quais características de bom que nós aprendemos com a vida de Judas? Judas, antes de ser chamado, segundo alguns escritores, segundo alguns estudiosos, Judas era um homem que cuidava de dinheiro, era um homem administrador financeiro, e a partir do momento que ele resolve seguir Jesus, que Jesus chama Judas para ser um dos 12 discípulos, sabendo Jesus de toda a trajetória, de tudo aquilo que sucederia com a vida de Judas, o que Judas faria, as decisões que Judas tomaria e o que aconteceria com Judas. Lembrando nós que há decisões na nossa vida que nós sofreremos com as consequências, teremos que viver o resto da vida. Há decisões que nos acarretam consequências o resto da vida. Teremos que conviver com essas decisões eternamente. Tem decisões que tomamos para a nossa vida que não tem como voltar atrás. Há algumas decisões, usando o exemplo de Judas, não tem retorno, não tem como voltar, não tem como ir atrás e consertar. Há algumas decisões que temos que viver com ela para sempre. E quando Judas começa a seguir Jesus, depois de ser um administrador financeiro, eles começam a perseguir Jesus. E alguns costumam dizer, alguns estudiosos arriscam dizer, que quando Judas chega até Jesus e dá um beijo na face de Jesus, é para diferenciar Jesus dos discípulos. Alguns costumam dizer, outros já levam para o ponto em dizer, que quando Judas beija a face de Cristo, quando Judas chega no monte de noite e beija para identificar, segundo alguns estudiosos do direito,
foi uma das falhas. Há pelo menos 14 falhas no julgamento de Cristo. E quando Judas beija Jesus no monte, para identificar quem era, é porque estava no escuro, estava de noite, e o soldado não conseguiria ver quem era Jesus naquele momento. E para não correr o risco de pegar enganado, é notório que Jesus parecia com os discípulos, mas não é pelo fato de enganar. Segundo alguns estudiosos do direito, naquela véspera da Páscoa não poderia prender ninguém. É um dos pontos que os estudiosos em direito batem. Não poderia prender ninguém antecedendo a Páscoa. É por isso que eles falam assim: nós vamos deixar para pegar o rei dos judeus à noite, porque à noite ninguém está vendo, à noite é só ele e os discípulos. Só que nós temos que arquitetar um plano para que não sofra alvoroço, para que o povo não venha contra nós. Aí eles vão atrás de quem? Eles vão atrás de Judas. Eles procuram Judas, porque Judas era aquele que preocupava financeiramente. Judas era aquele que preocupava com o dinheiro. É tanto que quando aquela viúva quebra aquele perfume que recende a casa, Judas é um dos que pula na frente e fala assim: não seria melhor você vender e dividir com os pobres? Aí Jesus fala assim: vocês têm os pobres sempre, mas eu nem sempre vocês têm comigo. Aí Jesus fala assim: falaste para vender, não porque ele preocupa com os pobres, é por causa do dinheiro, é por causa do valor. Então Judas era uma pessoa que se preocupava financeiramente, se preocupava com o dinheiro, e ninguém melhor do que Judas para eles oferecer uma certa quantia em valor para entregar Jesus a eles. E Judas tomou uma decisão que marcaria a sua vida eternamente. E tem decisões na nossa vida, querido, que nós tomamos por conta própria. Tem decisões que Deus não está nela. Como assim, evangelista Elias? Você está atrapalhado falar isso? Tem decisões que nós tomamos por conta própria, mas não é o inimigo que colocou, não. Tem decisões que é por conta própria nossa. Certo que o inimigo vai usar aquela decisão nossa para arquitetar um plano para desviar o nosso alvo, para trabalhar na nossa mente. A decisão, tomamos por base aqui, Gênesis no capítulo 3, quando uma mulher coloca no seu coração em pecar, a decisão dela pegar o fruto e comer foi dela. É claro que a serpente chegou, conversou com ela, iludiu ela e ela comeu. E aqui entra uma consequência que até hoje a humanidade sofre. É por isso que eu venho a dizer que eu falo, tem consequências causadas pelas nossas decisões, que nos leva, que nós temos que viver com a consequência para o resto da vida. Até hoje a humanidade sofre, porque através de uma decisão tomada por Eva, através de uma decisão tomada por Adão, entra o pecado no mundo. Aí sim foi um plano do diabo. Mas tem decisões que Deus não está no meio dela. Deus fica de longe só olhando. Por exemplo, vou citar um exemplo. Usar um exemplo bem claro aqui. Uma pessoa sonha tanto tempo em ter um carro. O sonho dele é ter um carro, é comprar o primeiro carro. Quem nunca teve um veículo, o sonho dele é sempre ter um veículo. Aí ele trabalha muito tempo para ter esse carro. Chega uma hora que ele consegue, ele vê uma luz e vê a oportunidade. Ele vai lá e busca meios para comprar. Às vezes não tem condição de comprar à vista, que nem todo mundo espera o tempo. Aí vai lá e busca a forma de financiamento do veículo. Aí ele vai lá e busca um crédito. Aí a parcela às vezes fica alta, foge do seu orçamento. Mas ele está com tanta vontade. Aonde que o senhor quer chegar, irmão Eliel? Ele está com tanta vontade de conseguir o carro, de conquistar aquilo ali, que ele não olha. A decisão dele entrar no carro foi dele. É óbvio que aí agora, em cima dessa decisão dele de entrar no financiamento, o inimigo vai entrar na área financeira. Ó como que isso é tão sério. Aí ele está tão cegado.
Aí vai vir as consequências que às vezes eles vão olha como que isso é tão sério, que tem decisões na nossa vida que tomamos por conta própria. Deus não está no negócio, nós falamos, foi Deus que preparou. Não foi nada de Deus, tem coisa que é nós mesmos. Aí ele não calcula, ele não vai na sua renda mensal, ele não olha o que entra mensalmente, o que ele ganha, para ver se ele vai conseguir manter as despesas, manter o carro e pagar o financiamento. Deus não está no negócio, a decisão de financiar o carro foi dele, ele que quis ir lá. Aí Satanás, quando ele faz tudo isso aí agora entra o plano do inimigo. Aí o que vai afetar nessa decisão dele? Sabemos todos nós aqui, que uma vida, uma família afundada em dívidas, desestruturada financeiramente, sofre a esposa, sofre o esposo. Resumindo, a família desmorona. O esposo, aí agora entra o plano do inimigo para atingir. A decisão foi dele, foi por conta própria. Deus não estava no negócio, até porque às vezes nem pede direção de Deus. Apareceu a oportunidade, é Deus. Não, será que já buscou a direção de Deus? Será que perguntou se realmente foi Deus que fez aquilo ali? Aí agora, vem o primeiro mês, vem o segundo mês. Eu conheço uma pessoa, por que eu estou usando esse termo, esse exemplo do financiamento? Eu conheço uma pessoa, amigo meu, que ele queria comprar um carro. E ele foi lá 10 anos atrás, se eu não me engano, lá no Brasil, foi lá e financiou um Gol básico, 100% do carro, R$780 há 10 anos atrás por mês. Não pensou nas consequências, 40, 60 meses. Não pensou nas consequências. O que aconteceu? Chegou com um andar da carruagem, com o tempo, ele teve que entregar o carro porque ele não conseguiu dar continuidade. É decisões que tomamos para a nossa vida que às vezes vamos ter que viver com elas continuamente. E sabemos nós que não tem vida feliz, não tem casamento feliz, não tem vida familiar bem, se a parte financeira vai mal. A decisão foi minha, mas aí agora em cima da minha decisão que eu tomei, Satanás vai entrar com um plano para tentar destruir. Aí se as contas não vai bem, automaticamente eu não vou conseguir orar bem. Eu não vou conseguir dialogar bem com a minha esposa. Eu não vou conseguir dar uma atenção, porque eu estou focado, eu tenho que arrumar um outro jeito. Aí agora Satanás já vai caçar um outro meio de um outro problema para tentar resolver um. E tem decisões, querido, que é nós que tomamos por conta própria. Tem decisões, tem fardos que nós pegamos e colocamos nas nossas costas e temos que viver para sempre com elas. Podemos usar como exemplo o rei Davi. Davi tomou uma decisão da sua vida que ele teve que viver o resto da vida com as consequências de uma decisão ser tomada. E qual foi a decisão que Davi tomou? Davi tomou uma decisão por conta própria, que Deus não está no negócio. E qual foi? Foi quando Davi decide em ficar no palácio e não ir para a guerra. Deus está no negócio, ele fica, não, Deus não está, foi ele que tomou, não, hoje eu não vou para a guerra. Mas em cima dessa decisão de ficar em casa, aí o inimigo entra. Aí Davi fala assim, eu não vou para a guerra, eu vou ficar hoje no palácio. Eu vou deixar eles batalhar. Em cima da decisão que Davi tomou de ficar em casa, aí entra o inimigo. Aí Davi está passeando, resolve sair no palácio para dar a volta. O que ele vê? Ele vê a mulher de Urias. Aí o inimigo já começou a trabalhar em cima de uma decisão de Davi. Davi não quer ir mais, não foi para a guerra, foi decisão própria. Foi Davi que quis ficar em casa. Aí Davi sai para o palácio, sai para passear. Aí ele vê Batseba. Aí começa o trabalhar do inimigo. Aí Davi toma uma decisão e fala assim, manda mensagem. Aí ele vai lá e traz ela. Aí entra o X da questão. Aí entra o trabalhar do inimigo. A decisão de ficar em casa foi de Davi. A decisão de mandar buscar Batseba para ter com ele no seu quarto, aí já é um
um meio que o inimigo achou o ponto fraco de Davi. E aí, como todos nós sabemos, e aí em 1 Samuel no capítulo 8 nos diz assim, ó: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, pois não te tenho rejeitado. Está aqui uma prova, que tem coisas na nossa vida que é decisão por conta própria. O rei, antecedendo Davi, toda nação tinha um rei, e o povo olha para toda nação sendo julgada por um rei, e fala que quer um rei também para ser julgado. O povo não vai consultar Deus para pedir um rei para eles, não. O povo começa a falar, a decisão de pedir um rei foi do povo. Aí o povo vai até Samuel, só que o povo não consultou. Aí Deus vira para Samuel e fala assim, lá no capítulo, no versículo em que lemos, no versículo 8, capítulo 8, versículo 7. Aí Deus fala com Samuel quando Samuel começa a questionar com Deus. 1 Samuel capítulo 8, 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Aí Samuel atende a voz do povo. Ou a consequência que o povo teve que viver por uma decisão errada, por uma decisão que não consultou a Deus. Quantos anos o povo teve que sofrer na mão de Saul? 40 anos. Atos capítulo 13, versículo 22, se não me for da memória, está escrito. Foi 40 anos sobre a mão de Saul. Porque por causa de uma decisão por conta própria, nós queremos um rei de qualquer jeito. Aí se nós ver no mesmo versículo lá em Atos no capítulo 13, nós vamos ver quando Deus fala assim: achei um, a qual executará a minha vontade. Aí é quando Deus levanta Davi. Aí é quando Deus traz Davi, e Davi toma algumas decisões para a sua vida, que ele vive com ela para sempre. Então nós temos que ficar atento nas decisões a ser tomada. Ainda no sábado, na consagração, no domingo, na consagração aqui, nós estávamos falando um pouquinho sobre isso aqui. O pastor estava aqui, alguns obreiros estavam aqui, e nós falamos sobre isso aí. Algumas decisões que tomamos para a nossa vida, e depois, com o tempo, nós percebemos que não era aquilo ali. Aí com o tempo nós vamos ver que não era hora de tomar aquela decisão, e nós poderíamos ter esperado um pouquinho mais, que precipitamos naquilo ali. E quando nós focamos no momento, no acontecimento do momento, nós esquecemos do futuro. É claro, Satanás sempre vai ter um meio de achar o ponto fraco de alguém. É claro que nessa época de epidemia, na hora que passar isso aí, muitos crentes vai falar assim: eu não preciso ir mais na igreja, eu posso ficar cultuando em casa, eu posso ficar acompanhando os cultos de casa. Foi uma decisão que você tomou e Satanás simplesmente falou assim, ele abriu a porta e eu entrei. Ele deu a brecha e eu estou aqui para executar o meu plano. Passou essa pandemia toda, isso aí, esse tempo todo aí, 3 meses aí, e eu fiquei cultuando de casa. Agora eu entendi que eu posso continuar de casa. E quem disse para você que uma brasa fora do tição, fora da fornalha, ela continua acesa? Quem disse para você que um tição sozinho pega fogo? Você já ouviu aquele ditado que uma andorinha só não faz verão? E quando se trata disso aí, quando se trata da igreja do Senhor, aí nós podemos entender, quando a Bíblia fala que Jesus vem buscar, é 50% que vai subir, não é 50% do mundo não, é 50% da igreja, é 50% dos que se diz crentes. É por isso que a Bíblia fala que Jesus vem buscar um povo no meio de um povo, porém um povo escolhido e zeloso de boas obras. Satanás sempre vai usar a decisão que você toma, que eu tomo, para arquitetar o plano dele, para tentar nos destruir, para tentar desviar o alvo. E aí é que mora o problema. Porque uma decisão errada nos acarreta consequência pro resto da vida.
E qual foi a consequência de Davi? Todos nós sabemos. E quando Davi acha que está tudo resolvido, entre aspas, quando ele pensa que está tudo bem, que está tudo ok, no capítulo 12 de 2 Samuel, Deus manda Natã para ir lá falar com Davi. E Natã começa a contar uma história. E quando Natã termina a história é conhecida de todos. Davi se ira com o personagem, com a forma que Natã usou para contar a história. Aí Natã fala assim: ô rei Davi, essa pessoa é o Senhor, é você. Qual a consequência de Davi? 2 Samuel capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Palavra dura. Portanto, a espada não se apartará da tua casa. E a história é conhecida. Aí começa na vida de Davi. O filho deita com a filha. Depois o irmão mata o outro irmão. Depois o filho levanta contra ele e toma o reino dele. Depois o mesmo filho morre entre o céu e a terra, como nos diz a própria Bíblia. Consequências que atos de uma decisão. Eu vou ficar, eu não vou. A decisão de Davi foi ficar em casa e não ir para a guerra. Foi quietar na sua casa, ficar no seu lar, ficar nos seus confortos. E quando o inimigo quer usar para nos desviar do alvo, e se nós ver mais lá, no mesmo versículo, quando Deus começa a falar com o profeta Natã, o homem fica tão cego, porque Deus vai falar assim, através de Natã, fala: ó, Davi, tudo isso aí que você teve, eu te dei tudo isso aí. Em outras palavras, e se você falasse que estava pouco, a Bíblia não diz nessa clareza, isso é palavra minha. Se você falasse que estava pouco, eu te dava mais. Mas Davi ficou tão cego. O inimigo não joga, não investe. Quando ele investe, ele nunca quer investir para perder. E saiba de uma coisa: ele nunca vai investir em alguém que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, que não tem comprometimento. O que é essa parte do compromisso? Ele nunca vai investir no ministério que não tem compromisso. O que é que não tem compromisso? Não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o jejum, não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com o horário. O inimigo nunca vai investir numa pessoa que não tem compromisso, que não tem característica de uma pessoa, de um homem de Deus. Por que ele investiu em Davi? Porque a Bíblia fala que Davi era um rei segundo o coração de Deus. Por que ele investiu em Judas? E Judas tomou uma decisão por conta própria, às vezes, de se matar, baseada em cima de uma decisão que ele tomou atrás. Porque a partir do momento que Judas começa a seguir Jesus, Judas passa a ter compromisso com Jesus. Judas foi aquele que Jesus falou para ele assim, ó, falou para os 12 e falou: ó, vocês têm agora autoridade, vocês têm poder sobre os demônios, sobre as enfermidades. Jesus deu essa autoridade, porque Judas, quando deixa a sua profissão para seguir Jesus, ele resolve seguir mesmo. É por isso que quando a gente vê uma pessoa lá no mundo que foi tão usado por um inimigo, que vem para a igreja, aí entra a palavra da Bíblia que fala assim, ó, isso é tão sério. A Bíblia vai dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pessoa faz tão bem feito para o inimigo lá no mundo, aí quando ele vem para a igreja, ele está acostumado, tudo que ele põe a mão para fazer, ele põe a mão para fazer bem feito, ele não consegue fazer mal feito. É por isso que a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É porque quando ele fazia lá para o mundo, ele fazia para o mundo bem feito. É quando ele vem para Jesus, ele não quer fazer de qualquer jeito. Quando ele vem para fazer para Jesus, ele quer fazer bem feito. Ele quer dar o melhor. Ele quer adorar a Deus da forma melhor. Ele quer chegar e se derramar na presença do Senhor da melhor maneira. Ele quer prestar o melhor culto a Deus.
E é esses que o inimigo tenta investir. É esses que o inimigo tenta tirar, porque uma pessoa comprometida com a palavra, comprometida em chamar a atenção de Deus, o inimigo sabe que quando ele bate o joelho no chão, Deus responde lá de cima. Ele sabe que quando as lágrimas começam a cair, o céu começa a mover. Nós vamos ver, nunca nós vamos encontrar na Bíblia o inimigo tentando desviar alguém que não tem compromisso com Deus. Por que a rainha Jezabel tentou matar Elias? Porque Elias era homem comprometido. Elias falava e acontecia porque tinha um compromisso. E tantos outros na Bíblia. Porque a pessoa que tem intimidade com Deus, que tem compromisso com Deus, que não se preocupa, que confia inteiramente em Deus, quando ele pega para fazer, ele faz bem feito. Quando ele põe a mão para executar aquilo que está no teu coração, ele vai e faz para valer. E para nós concluirmos, que o nosso tempo já se foi, eu quero deixar em Provérbios 16, 1, 2 e 3, nos diz assim: do homem são as preparações. O que é que nós falamos? Que há decisões na nossa vida que nós tomamos por conta própria. Aí o homem toma a sua própria decisão. Aí ele não busca a direção de Deus. Por quê? Nem sempre a resposta de Deus vai ser o sim para nós. Às vezes nós clamamos a Deus por uma coisa, e aí quando nós vamos buscar confirmação de Deus, Deus não vai confirmar da maneira que nós estamos querendo. Aí muitos preferem nem buscar. Não, vou tomar a decisão aqui por conta própria. Aí Deus deixa a pessoa lutar com a sua própria força. E o final, o resultado é perder. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aí para confortar e para fechar com chave de ouro, para aquele que confia no Senhor: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. A partir do momento que nós aprendemos a confiar inteiramente em Deus, todos os nossos desejos, todas as nossas ansiedades, o Senhor vai tirar de nós, porque decidimos confiar inteiramente no Senhor. E quando deixamos Ele direcionar as nossas vidas, o barco vai de forma diferente. Quando Jesus está no barco, está direcionando, está na croa do barco, a tempestade pode até bater de um lado para o outro, mas o barco não afunda, porque Jesus está na croa do barco. Eu quero agradecer a minha oportunidade também que foi me dada, e quero retornar aqui a palavra ao nosso co-pastor.